que premiou o espaço de Dodóia, minhas senhoras e meus senhores, começo por renovar de forma muito sincera o meu agradecimento à Câmara Municipal de Cantanhede e ao júri do Prémio Carlos de Oliveira na sua 7ª edição pela distinção atribuída ao romance Os Pássaros de Dodóia. Receber um prémio que evoca o nome de Carlos de Oliveira constitui uma honra profunda. A sua obra recorda-nos que a literatura pode ser simultaneamente exigência estética e consciência ética do mundo. Esta distinção tem um significado muito especial, porque se junta ao Prémio Natália Correia, a maior poetisa de língua portuguesa, atribuído ao romance 27 cartas de Artemisia. Poder associar ao meu percurso literário os nomes de Natália Correia e de Carlos de Oliveira é motivo de emoção e de responsabilidade. Ambos representam uma literatura livre, crítica e profundamente humana. Sou cidadão português de origem e nacionalidade cabo-verdiana. Vivo nos Açores. Trago comigo a memória do Atlântico, onde as ilhas nos ensinam desde cedo que o mundo se constrói na travessia, no encontro e na mistura de culturas. Essa origem marcou profundamente o meu olhar sobre a vida e sobre a literatura. Mas, se tiver de me definir de forma mais íntima, direi que sou, antes de tudo, um habitante das margens, um trabalhador do excesso e da falha, um artesão do que não se ajusta facilmente às molduras tranquilas da ordem estabelecida. Um cidadão que recusa o centro como lugar de conforto. Desconfio das sínteses demasiado classificadas e das linguagens ascéticas de uma sociedade satisfeita consigo própria. Escrevo a partir do atrito, da fratura e desse excedente incômodo que a ordem indistinta procura silenciar em nome da decência, da harmonia aparente e da boa consciência social. Ao longo da vida tenho lutado pela liberdade, igualdade e justiça. Trago comigo essa marca muitas vezes suspeita de quem recusa a neutralidade. A minha palavra não nasce do consenso fácil, mas do confronto com as contradições do mundo. Não se ergue para ornamentar a realidade, mas para a interpretar, por vezes para aferir e, sobretudo, para revelar aquilo que permanece oculto. Porque todo poeta é, de certo modo, um desajustado. Alguém que chega cedo demais. Alguém cuja língua não coincide com a gramática do poder, nem se submete à sintase da dominação. Penso e escrevo a partir de uma ética da insubmissão. Poder-se-ia dizer, até com alguma ousadia, de uma ética da transformação. A minha escrita é nutrida por uma fidelidade obstinada ao humano ferido, aos vencidos da história, à memória tantas vezes trágica do feminino, a todos aqueles que não cabem nos discursos dominantes nem nas narrativas oficiais. Afirmo-me também pacifista e antimilitarista, porque nenhuma infância deveria ser arrancada ao colo materno, porque não há causa, ideologia ou razão de Estado que possa justificar o roubo dos filhos às mães, transformando o amor em luto e o futuro em silêncio. Nenhuma ideia merece esse preço. Cabe ao poeta a tarefa de guardar fidelidade à vida e à esperança, afirmá-las para que nunca se extingam. Porque a literatura não existe para tranquilizar o mundo, mas para o tornar mais consciente de si próprio. A palavra dos poetas deve incomodar e perturbar a ordem simbólica.
Foi neste desassossego que decidi, em 2020, fundar a editora Nona Poesia, de que sou coordenador. Esta editora publicará em breve a obra de Ângelo Alves, poeta recentemente falecido, natural do concelho de Cantanhede. Essa edição pretende homenagear uma poesia que não procura conforto, que avança até ao ponto exato em que a linguagem nos devolve o ritmo inevitável de tocar sem o quebrar ou reduzir. Há na poesia de Ângelo Alves uma inesgotável imagética, um trabalho fundo que desloca, reorganiza e exige do leitor uma outra forma de atenção. Lê-lo é aceitar esse movimento, e isso basta para tornar imprescindível a obra de Ângelo Alves, que reconheço como um dos nomes maiores da poesia contemporânea em língua portuguesa. Voltemos ao que aqui me traz. Tal como Dodóia, estamos todos convocados para a reconciliação. A vida, com a sua sabedoria, acaba sempre por nos conduzir a esse lugar onde os homens têm de se olhar novamente e decidir se querem continuar prisioneiros do ressentimento ou se preferem reabrir caminhos de convivência. Nessa hora decisiva, seremos chamados a perdoar. Mas o perdão, como ensina Dodóia, não é esquecimento, nem indiferença diante da injustiça. O perdão interior é a decisão consciente de não permitir que o mal recebido continue a governar o nosso coração e a determinar o futuro das nossas relações. Perdoar não significa negar a ferida, mas impedir que ela se transforme em destino. Ao longo da história humana, o perdão revelou-se uma das mais altas conquistas da consciência moral. Ele interrompe o ciclo da vingança, desarma o ódio e restitui ao ser humano a possibilidade de recomeçar. Onde não há perdão, a memória do mal perpetua-se e envenena gerações. Pelo contrário, onde o perdão se torna possível, abre-se um espaço novo para a justiça, para a reconciliação e para a paz. Perdoar exige grandeza de espírito, porque implica reconhecer que todos somos frágeis, imperfeitos e capazes de errar. Nenhum homem é totalmente inocente diante da história. Talvez por isso o perdão seja, ao mesmo tempo, um ato profundamente humano e esperançoso. Ele afirma que o futuro não está definitivamente condenado pelo passado e que a dignidade humana pode sempre renascer e decidir que o passado não terá a última palavra sobre o futuro. E é nessa decisão profundamente humana que a misericórdia acaba por vencer a memória. Neste horizonte escrevi Espaço de Escola, um livro que nasceu para dar voz às margens que tantas vezes permanecem invisíveis. Hoje, a apresentação do Espaço de Dodóia assinala o termo de um caminho e, ao mesmo tempo, o início de um outro. Mais do que um ponto de chegada, este momento é para mim um sinal de confiança e um apelo a continuar e a permanecer fiel às minhas convicções e à crença, talvez teimosa, mas necessária, de que a literatura pode abrir clareiras de humanidade no tempo inquieto em que vivemos, ajudando-nos a olhar o outro com mais lucidez, compaixão e esperança. Termino agradecendo ao Dr. Paulo Melo a leitura rigorosa, justa e atenta desta pertinente análise que acabou de fazer sobre os pássaros do Dodóia. As suas palavras iluminaram dimensões da narrativa que, enquanto autor, procurei revelar e ofereceram uma apreciação que enriquece o diálogo entre a literatura e o leitor, confirmando que a literatura só se realiza no encontro com os leitores e críticos capazes
de levar mais longe o que a palavra dos autores procura comunicar. E quero acrescentar como uma novidade que posso dar em relação a este livro. Este livro recebeu uma bolsa da Fundação Luso-Americana para ser traduzido para inglês. E neste momento está a ser traduzido e será publicado por uma universidade americana. Creio que é o único livro premiado com o prémio Carlos de Oliveira que vai conhecer uma tradução. Muito obrigado. Eu agradeço muito as suas palavras, essencialmente agradeço muito ter lembrado a mim próprio desses meus 2 primeiros romances, por isso dá para eu praia a temática é sempre à volta do mesmo, porque as minhas personagens são femininas, não é? Eu sou estudioso da história das mulheres e da realidade feminina, e isso interessa muito, e para trabalhar do ponto de vista narrativo e ficcional, até um livro que eu editei há 2 ou 3 anos sobre o Afonso VII de Portugal, não é? Que não existiu. Até neste livro as personagens principais não é o Afonso VII de Portugal, mas são a consciência e a consciência da consciência do próprio Afonso. Bom, agora, o Praia Lisboa é um livro sobre o qual eu tenho que dar uma informação. É porque foi preciso chegarmos a 2010, que foi o ano da edição desse livro, para Portugal poder ser um romance com as 3 possibilidades do amor. O amor heterossexual, o amor homossexual feminino e o amor homossexual masculino. Foi preciso caminhar até 2010 para no segundo só romance. Eu tenho 9 romances publicados. Os Pássaros é muito interessante para ter essa afirmação, e de facto os Pássaros atravessam toda a minha literatura, mas também a poesia, e aí a razão já foi aqui muito bem explicada, porque é a excesse, não é? Do homem que, quando não consegue a felicidade na Terra, procura qualquer coisa que o aproxime mais do divino, do absoluto, ou seja, daquilo que ele não controla, que são seres com asas. Depois o Cisne de África foi, na verdade, o meu primeiro romance. Eu agradeço, eu sou sincero quando digo isto, tenho uma distância tão grande contra essa forma como Deus escrevia há 20 e tal anos, que às vezes quase me envergonho desses 2 primeiros livros. Começo a pensar, bem, parece uma coisa muito rudimentar, mas quando alguém se refere a eles, e claro, não foi o primeiro, eu fico sempre muito muito feliz, porque eu recordo o que é que provocou esses livros, o que é que me levou a escrevê-los, não é? Porque, como eu disse há pouco, o escritor, neste caso o poeta, tem que ter uma intervenção e tem que ter a coragem de a fazer. E tem que incomodar, porque senão não vale a pena, pode ficar em casa porque não vale a pena escrever. Portanto, manter tudo na mesma é um esforço enorme. Escrever é um esforço muito grande e é algo que nos exige muito de nós. E aquela primeira coisa que nos exige de nós é despir-nos em frente de todos os leitores. Só para isso é preciso ter muita coragem, porque toda a literatura é autobiográfica, toda ela, quem dizer não é, eu sei que é. E por ela ser, é que eu me refugio em personagens femininas, que é para ninguém se identificar, para ninguém dizer, é ele que está a pensar nisto. Não pode ser ele. Quando escreve um nascimento, escreve a maternidade,
ansiedade, as dores de parto, uma depressão pós-parto, cada um passa por uma depressão pós-parto. Como é que descreve isso? Não pode ser. Então é personagem, não é ele. Mas não, sou eu, verdadeiramente. Sou eu que estou inteiro em todos esses livros. Por isso é preciso ter coragem quando nos despimos e quando nos expomos inteiramente para os outros. Por isso, se temos essa coragem, que sirva para mudar alguma coisa, que sirva para alterar consciências, para chamar a atenção para determinado tipo de realidades, não é? E neste caso, ou seja, no meu caso, para a condição feminina, para a condição da mulher, para o facto de nós vivermos das mulheres continuarem a ser prejudicadas, da misoginia ser algo que é intrínseco à sociedade, das mulheres terem salários diferentes dos homens, etc, 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 etc. E isso é algo que me preocupa. E preocupa-me porquê? Porque eu sou muito altruísta, não. É porque eu sou egoísta, completamente egoísta. É porque eu só posso ser livre quando todos forem livres à minha volta. Por isso, quando eu não lutar pela liberdade daqueles que estão os mais oprimidos, que neste caso, para mim, são as mulheres, eu próprio também não posso ser livre. Por isso eu lutarei sempre pela liberdade feminina. Para quê? Para que um dia para que cada vez que eu vá mais lutando por essa liberdade, quanto mais as mulheres forem livres, mais livre eu serei. E às vezes dizem, é uma grande entrega, tu fazes, escreves sobre mulheres, dedicas-te a esta causa, etc. Altruísmo. Não tem nada de altruísmo. É um egoísmo. Porque sou eu que pretendo que os outros sejam livres, para eu também poder ser junto de todos e viver da mesma liberdade. Muito obrigado pela